Nós estamos, durante esse final de semana, refletindo com os adolescentes sobre o tema humanos. É uma pergunta. Nós nos perguntamos se, de fato, somos humanos de verdade. Eu sei, a gente é de carne e osso. Mas a pergunta que eu fiz a alguns amigos no Instagram do Barão Tim, alguns amigos que fizeram algumas devocionais para a gente durante essa semana, e o pastor Israel que pregou para eles no culto da noite, a pergunta foi a seguinte: o que nos torna humanos? A gente começou a pensar nisso por dois motivos. O primeiro é que quando a gente começou a viver nesse contexto de pandemia, começou-se a se dizer que haveria um novo normal para quando tudo passasse. A gente tinha essa ideia, né, de que as coisas iriam passar, ou que a gente voltaria a viver já num completo mundo novo. Você sabe que isso não aconteceu. Mas esse tempo que a gente passou serviu para a gente pensar e refletir em muita coisa na vida da gente. Outro motivo que nos fez pensar o que nos faz humanos é essa relação que a gente tem principalmente com a tecnologia. Algumas semanas a gente tem falado aqui, e falamos com os adolescentes também, sobre um documentário do Netflix chamado O Dilema das Redes, que fala um pouco sobre essa relação tóxica que a gente está criando com as tecnologias. Elas que vão crescendo de uma maneira muito doida, que nem a gente e nem os caras dessas redes sociais sabem muito bem como é que ela vai se alastrando e vai entregando sempre aquilo que a gente quer, fazendo com que a gente passe cada vez mais tempo com a tecnologia. Você, durante esse tempo de pandemia, deve ter observado que, se antes a gente já passava algum tempo, agora muito mais, porque a ideia é que você não saia de casa e que você não possa estar em alguns lugares, como o trabalho, a escola, a faculdade. Por isso, se antes a gente já tinha alguma exposição às telas, agora a gente tem ainda mais, porque a vida continuou e a gente já usava o celular, a gente já usava a TV. Só que parece que existe, ou deveria existir, uma maneira mais saudável da gente lidar com isso. E aí eu fiz essa pergunta para os meus amigos, pedi para que eles fizessem devocionais em cima dessa temática: o que nos torna humanos? E fiquei para o final com a expectativa de que eles não contassem o que eu acho que nos torna humanos. Graças a Deus eles não contaram. Se você quiser saber mais, eu vou encorajar você a entrar no Instagram do Barão Tim, @BarãoTim_, e lá você vai ver essas devocionais feitas pelo Mateus, a Janaína, a Melina, o Mateus, o Vinícius. Tem algumas que ainda vão entrar e você vai continuar acompanhando um pouco sobre essa série do que nos torna humanos. Mas hoje eu quero compartilhar com você 3 coisas que nos tornam humanos. Você sabe que aos domingos, quando eu tenho vindo pregar aqui, eu tenho estudado com vocês o Evangelho de João, que é um evangelho cheio de características muito específicas que têm sido muito boas para mim estudar, e eu espero que você se interesse por estudar esse evangelho também. É por isso que eu estou incentivando os estudos nesse evangelho. Mas antes de ir para João, eu vou me manter em João, eu quero ler primeiramente com você um versículo que já dá spoiler das 2 coisas que nos tornam humanos. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. A Bíblia diz o seguinte para mim e para você. Você está com a Bíblia aí? Você pode pegar, arruma uma Bíblia para você poder acompanhar o texto, ler os textos bíblicos, isso faz tanta diferença. Principalmente se você ainda passou a semana toda e não conseguiu parar, dedicar um tempo para a leitura da Bíblia. Eu quero incentivar você a, durante esse momento, também pegar a sua Bíblia, abrir no texto e a gente fazer esse passeio legal da Bíblia e perceber como esse texto do Antigo Testamento vai estar ligado ao que a gente vai ler daqui a pouquinho no Novo Testamento, lá no Evangelho de João. Enquanto você está abrindo aí, eu vou pedir o seguinte também. Eu sei que muitos de vocês estão assistindo a gente pelo computador e pelo celular. Vou pedir para que você deixe aí nos comentários o que você acha que nos torna humanos. Independente do que eu vou dizer aqui agora, deixa essa mensagem para a gente saber também como é que você pensa o que te torna humano, tá bem? Eu quero ler primeiro com você Gênesis 2:7, a palavra de Deus diz assim: então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, um sopro de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. É muito impressionante como um versículo tão pequeno na Bíblia pode dizer tanta coisa para a gente. Mas das 3 coisas que eu quero te dizer hoje, sobre o que nos torna humanos, 2 estão aqui exatamente nesse versículo que a gente acabou de ler. Quem nós somos como humanos? Nós somos pó e nós somos um sopro. É muito interessante essas palavras que o autor de Gênesis escolheu para tratar sobre esse assunto com a gente, porque eu me lembro de quando eu era moleque, minha mãe pedia para eu fazer as tarefas de casa. Eu confesso para você que algumas coisas para mim sempre foram muito tranquilas. E você não pode se abusar disso, tá bom? Eu estou contando uma vulnerabilidade só para você saber. Eu tenho tranquilidade em lavar a louça, é uma coisa que eu gosto de fazer, botar uma música, fico ali pensando, é um momento bom para mim. Se eu tiver que lavar o banheiro, eu já não fico tão feliz, mas eu vou. Mas tem uma coisa
em específico, que eu sempre odiei fazer como tarefa doméstica. E eu sempre gostava que minha irmã fizesse, porque ela gostava de fazer, a gente dividia. Que era limpar o pó da casa. Porque tem 2 jeitos de você limpar o pó. O jeito correto é aquele que você usa um pano com algum material que seja específico para isso e você passa no lugar até que aquela superfície fique limpa. Mas existe uma maneira preguiçosa, meio adolescente, de você resolver esse problema. É só você chegar bem perto daquele móvel e assoprar. É claro que não fica perfeito, mas quando você olha, já não está mais aquela aparência. É muito engraçado pensar nesse movimento de que é tão fácil assoprar o pó e ele de repente não está mais ali, e ler o autor de Gênesis dizer que nós somos pó e sopro. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: Deus juntou um monte de poeira. Você já andou numa estrada empoeirada, de barro? Recentemente eu estive em Minas e quando meu carro é branco e eu fui dirigindo 1 hora numa estrada de terra. Da estrada até a casa para onde eu estava me dirigindo, o meu carro de repente ficou vermelho, por conta daquela poeira que não estava só pelo lado de fora, mas já tinha entrado na porta, na mala, mesmo com toda a vedação que o carro tem. Foi muito doido. E é assim que acontece. A poeira ela está por todo lado. São micropartículas que a gente não tem nem como pegar. Elas ficam sobre a gente, mas se você tentar pegar poeira, não existe isso. Claro, dá para você passar o dedo e acumular ela ali no seu dedo, mas como é que Deus fez a gente e nos construiu do pó? Não do barro firme, mas do pó. Eu gosto muito desse emblemático texto de Gênesis que mostra para a gente que Deus pegou 2 coisas tão livres como o pó e como o sopro para nos tornar humanos. Você já imaginou como seria a vida se nós tivéssemos noção de que tudo que nós somos como humanos é sopro e pó? Na adolescência da gente começa uma grande pergunta e uma grande motivação dos pais, da família, das pessoas que estão ao nosso redor, para que nós nos tornemos alguém. Para que nós possamos começar a pensar no nosso futuro, na nossa vida, a pessoa com quem nós vamos nos casar, o trabalho que nós vamos executar um dia. E parece que a fase da vida da adolescência começa a se tornar essa transição entre a infância e a vida adulta. O que é uma doideira, porque todas as fases da vida são fases. E nas fases que a gente vive, a gente tem coisas específicas daquela fase para viver. Olhar sempre a adolescência como uma fase da vida de transição faz dessa adolescência um não lugar. Um lugar onde a gente nunca sabe exatamente o que a gente está pronto ou não para viver. Mas essa lógica de ser alguém não é uma coisa teológica. Qual é o texto que diz para a gente que o desejo de Deus é que a gente pudesse se formar numa faculdade, encontrar um bom emprego, ter um bom salário e assim poder sustentar as nossas famílias? Não tem nada que diga isso para a gente. Só pode ser uma construção sociológica, porque a gente vive numa sociedade que exige que a gente trabalhe e a gente se sustenta através do nosso trabalho. Essa pode ser também uma perspectiva filosófica, porque o trabalho traz dignidade para o homem. É bom trabalhar. Se você trabalha num lugar bom, com pessoas boas e faz o que você gosta, é bom trabalhar. Mas essa não é uma perspectiva teológica da vida. E a perspectiva que Jesus traz para a gente, ela é sempre um pouco inversa à que a gente costuma ouvir e internalizar. No domingo passado, no culto das crianças, eu estava conversando com vocês sobre um homem chamado Nicodemos. Vocês se lembram dessa história? Um homem adulto que foi procurar, não só um homem adulto, um líder religioso, que foi perguntar a Jesus o que ele podia fazer para entrar no reino de Deus. E aí, a conversa entre Jesus e ele é a seguinte: Jesus vira para ele e diz: olha, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aquele homem começa a se perguntar, mas como é que eu, velho, como estou, consigo voltar para a barriga da minha mãe? E aí Jesus vira e fala, peraí, você não entendeu. Eu não estou falando sobre você voltar ao ventre da sua mãe. Eu estou falando sobre você viver numa nova lógica. O Evangelho de João, ele faz isso. Ele tem essa narrativa sempre nessa pegada. A pessoa não entende muito bem o que Jesus está falando e Jesus, mais uma vez, vem e traz a luz para aquilo que ele quer dizer e que aquilo que ele quer que aquela pessoa entenda. E aí eu fiz uma comparação com o que Jesus falou com os seus discípulos sobre a necessidade de nós sermos como crianças. A necessidade que a gente tem de parar esse movimento de adultecer e voltar nesse movimento de ser mais parecidos com essas crianças inocentes. O texto que eu quero ler com você em João hoje continua essa narrativa. Ele não está na sequência.
está lá em João 10. Eu quero ler com você e a gente vai terminar com um versículo que foi a divisa desse nosso acampamento. Mas eu quero que você não se esqueça das 3 coisas que eu quero falar e que 2 já foram. O que nos torna humanos? A consciência de que nós somos pó e a consciência de que nós somos um sopro. A vida da gente passa rápido. E quando a gente pisca, esses adolescentes que pareciam criancinhas já são jovens. E aquelas crianças que estavam outro dia no coralito, daqui a pouco já estão nos adolescentes. Outro desses apareceu aqui para pegar o kit durante a semana e estava maior do que eu, e agora eu vou precisar instituir que para fazer parte do Barão Team não pode crescer mais do que o pastor. É absurdo. Eles estão crescendo, a gente nem reconhece mais. Chega aqui, a gente fala, que voz é essa? O que aconteceu? Eles cresceram e a vida é isso. Outro dia mesmo, assim, há pouquíssimo tempo, essa liderança toda também era adolescente. Outro dia, não vou citar as pessoas, mas algumas pessoas eram professores deles, crianças, aqui na igreja. E daqui a pouco, quando a gente olha de novo, a gente percebe que as coisas já aconteceram, já passaram. A vida é realmente um sopro. E nós somos realmente pó. Mas ainda há uma terceira coisa que está no capítulo 10 de João, e eu quero ler ele com você. Jesus, ele conta uma história. Eu vou ler a partir do versículo 7, mas vou te contar o que acontece antes. Jesus está conversando com os fariseus e ele diz o seguinte: existe um lugar que é o aprisco. O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficam confinadas, elas ficam ali, é a casa delas. E Jesus diz que só tem 2 formas de você entrar nesse aprisco. Ou você passa pela porta que chega até o aprisco, onde fica um guarda e deixa que você acesse as ovelhas, ou você entra de maneira errada nesse aprisco. Não seja pela porta, mas seja pulando a cerca ou por qualquer outro lugar. Quando Jesus começa a contar essa história, ele vai dizer então isso: que se você entra pela porta, você é o pastor. Você é a pessoa que o guarda que está na porta conhece. E quando você, sendo pastor, entra nesse aprisco e começa a falar com as ovelhas, elas reconhecem a sua voz, entendem quem você é, e elas te seguem atrás desses pastos verdejantes, para poderem comer, para poderem viver as suas vidas. Mas aquele que entra não pela porta é o ladrão. É aquele que quer entrar nesse aprisco para fazer alguma coisa de errado. E aí ele está falando, Jesus está falando sobre esse caminho, sobre a importância de passar por essa porta. E aí, como eu te disse, os fariseus olharam aquilo que Jesus disse e não entenderam nada. E aí é que a gente chega no versículo 7, depois dessa história bem rapidinha, dessa ilustração campestre que Jesus faz com eles. Lá no versículo 7 de João 10, Jesus diz o seguinte: Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. É muito legal que o Evangelho de João ele também tem uma outra característica interessante. Jesus é apresentado de várias maneiras diferentes para que eles possam compreender quem Jesus era. Então, no Evangelho de João, Jesus é a luz do mundo. E quem anda com ele não anda mais em trevas. No Evangelho de João, Jesus é o pão da vida que desceu do céu para saciar a nossa fome. No Evangelho de João, Jesus é a água da vida que mata a sede da mulher samaritana. No Evangelho de João, Jesus é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. No Evangelho de João, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas essas expressões que a gente usa, elas vêm desse Evangelho maravilhoso. Mas tem uma coisa incrível nesse Evangelho que está quase escondida entre os versículos 7 e 10 do capítulo 10. Jesus se apresenta como a porta desse aprisco. E o que Jesus diz para aqueles homens é que só existe um jeito de experimentar a vida. E o jeito de experimentar a vida é descobrindo que essa porta é Jesus.
Mas esses homens que estão escutando a história não são quaisquer homens. Preste atenção. Jesus está se dirigindo a um grupo que ele não gostava, mas com quem ele falava bastante. Eram os fariseus. Os fariseus são conhecidos por serem os santarrões. Aqueles que eram os donos da religião, os donos do templo, os donos das coisas. Eles é que diziam como as coisas aconteciam ou deixavam de acontecer. Jesus vai chamar eles de víboras, vai dizer que eles são responsáveis por colocar sobre o povo um jugo muito pesado que eles próprios não conseguem sustentar, mas imputam às pessoas para que elas vivam mal, para que elas vivam sobre uma lei e sobre um jugo pesado. É para essas pessoas que Jesus começa a contar essa história campestre, que todos eles conheciam porque viviam nesse meio rural. E depois que eles não entendem, Jesus está dizendo muito claramente: quem veio antes de mim é ladrão e é bandido. Ele começa a dizer que esse pessoal aqui não entendeu o que é a vida. E eles não entenderam o que é a vida porque eles esqueceram de algo primordial. De que eles são pó e de que eles são sopro. A dificuldade da gente viver a vida se esquecendo de que nós somos pó e de que nós somos sopro é que nós nos tornamos fariseus. Os fariseus são essas pessoas que estão tão preocupadas em cumprir a lei e fazer tudo da maneira como elas querem. E quando percebem que as outras pessoas as obedecem, começam a achar que são quase Deus. O que faz o homem perder a humanidade é se esquecer que ele é sopro e pó. Quando a gente se esquece que é sopro e pó, a gente não vira só fariseu. A gente vira ladrão e bandido. A gente não vai às pessoas para levar vida. A gente vai às pessoas para levar peso. A gente não vai às pessoas para comunicar que existe um amor que alcança a vida das pessoas e transforma a vida delas. A gente vai até elas para dizer que elas estão erradas, para dizer que elas não estão vivendo o que elas tinham que viver, para colocar sobre essas pessoas um jugo maior do que elas podem carregar. É para essas pessoas que Jesus está contando a história. Se convencionou no nosso tempo dizer que o ladrão é o inimigo das nossas almas, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus está dizendo em João 10:10 é que esse ladrão, ou esse inimigo, são os líderes religiosos. Ou aqueles que se colocam como ladrões e bandidos da vida dos outros. O que Jesus convida a gente para viver não está na liderança dessas pessoas. O texto onde Jesus vai falar mais uma vez sobre o que nos torna humanos, não o apresenta como um humano, o apresenta como uma porta. Uma porta que, segundo o versículo 9, é a porta que produz a salvação. Porque ele diz: quem entrar por mim será salvo. Então quem conhece Jesus agora vive numa nova perspectiva. Quem encontra com Jesus é salvo. E quando a gente fala de salvação, eu quero que você entenda que salvação é esse momento em que a gente entrega a vida para Jesus. Mas é a nossa salvação diária. A salvação dos humanos que nós nos tornamos. A salvação dos nossos vícios e dos nossos pecados. A salvação da nossa fome e sede de justiça. A salvação da nossa incompreensão e da nossa incredulidade. É a salvação daqueles momentos que a gente está vivendo o que a gente não imagina que podia acontecer. E a gente fala: eu sei em quem tenho crido. E estou seguro de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu posso. Do que eu penso ou até do que eu coloco diante dEle. Essa é a salvação que a gente encontra em Jesus. Essa salvação não está baseada em líderes religiosos, em religião, em pessoas. Essa salvação está na porta que é Jesus. Mas não fica por aí. Ele diz que quem chega até Ele, quem encontra Ele como porta, pode entrar e pode sair. Jesus é tão libertador que Ele não nos convoca para uma religião que nos aprisiona,
mas ele nos convida para uma relação onde é possível entrar e sair. E eu não estou dizendo aqui que Jesus deixou tudo liberado, não. E nem que ele era uma espécie de anarquista que acabou. Não tem governo sobre isso. Não é isso, não. Jesus diz o seguinte, olha, você pode entrar aqui, ficar no aprisco, você pode conhecer pessoas, você pode conviver com elas, você pode viver em comunhão, porque não é bom viver só. É bom você caminhar com gente que ama Jesus, é bom você caminhar com gente que é coisa boa para a vida, é bom você caminhar com gente que eleva o teu espírito. Então, olha, com Jesus você entra pela porta e encontra gente boa para conviver. Mas com Jesus você também sai e tem a oportunidade de encontrar pastos para comer. Porque na sequência ele não se apresenta só como a porta, mas também como um bom pastor. É bom a gente ser liderado por um bom pastor, porque a gente sabe qual é a referência de um bom pastor. Mas a gente sabe que a nossa nação, nem sempre, todas as igrejas estão experimentando isso. O que Jesus diz é, olha, quem vem até mim é salvo. Salvo de si mesmo. E encontra uma salvação quando essa vida acaba. Quem se encontra comigo, pode ir e vir. Quem se encontra comigo é livre. Quem se encontra comigo não precisa caber numa caixa, caber numa religião, caber numa ideia. Quem se encontra comigo e tem relação comigo, pode entrar e sair. É livre. E por último, achará comida. Tem sempre algo que lhe sustenta, tem sempre algo que lhe deixa de pé. Tem sempre algo que abastece a sua vida, mas abastece a dos outros. E é por isso que a gente continua, mesmo em momentos difíceis, como o Cauê estava falando aqui agora. Porque quem descobre que Jesus é a porta, não precisa comer nenhum resto. Porque sabe que o Pai sustenta em amor e cuidado aqueles que o temem. É esse Jesus que a gente serve. É esse Jesus que a gente serve. E aí ele termina com essa declaração tão conhecida por todos nós. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu não sei qual é o ladrão da sua vida. Jesus aqui está falando para líderes religiosos. Ele não está falando do inimigo das nossas almas. Mas existem coisas que ganham esse status de ladrão. Algumas delas a gente nem acha que serão no início. Aí a gente faz uma conta, a gente começa a encontrar um monte de amigos da época da escola, a gente começa a curtir um monte de foto, e de repente a gente já não conversa com quem está do lado. E de repente a gente está numa mesa em família para jantar e ninguém se olha nos olhos. Pode ser que a internet e a tecnologia seja o ladrão da sua atenção. Mas pode ser que o seu trabalho também possa ser o ladrão da sua atenção, porque você agora vive para o trabalho, e agora que você está em casa, fica mais evidente do que nunca que o seu foco é o seu trabalho, não mais a sua família. Talvez o bandido da sua vida seja um vício que você tem muita dificuldade de confessar, mas que te atordoa. E para todas essas, e para tantas outras que eu não citei, Jesus se apresenta como uma porta por onde nós encontramos vida. E uma vida completa. A primeira coisa que a gente nunca pode se esquecer do que nos torna humanos é o fato de nós sermos pó. Isso aqui se acaba. A segunda coisa é que a vida é um sopro. E o sopro, o fôlego de vida que o Criador nos deu é que nos mantém de pé. Ele é o doador de toda a vida e Ele é que nos mantém em fôlego. É Ele que cuida do pastor Novaes e da Jussara nesse tempo. É Ele que mantém o fôlego da nossa caminhada. É Ele que continua nos sustentando. Mas por último, a terceira coisa que nos torna humanos é se encontrar com Jesus. Sabendo que Ele é essa porta. Essa porta de salvação. Essa porta de liberdade. Essa porta de comunhão, porque quando a gente se encontra com Ele, a gente encontra uma nova família. Mas também uma porta de alimento. Não somente daquele alimento físico, mas principalmente do alimento espiritual. Querido adolescente que está assistindo essa live, eu quero terminar essa mensagem te contando que, além das coisas bíblicas que eu falei aqui, algo que me fez pensar sobre esse tema foi cuidar do meu avô nesses últimos dias. Meu avô tem 86 anos e está muito doente. Eu peço que vocês orem por ele. E
Eu tive uma noite com ele no hospital e outra na sua casa. Meu avô era alguém que me buscava no apartamento dos meus pais e me levava pela vizinhança de carrinho para passear. E não era uma distância pequena, não. Eu não vou conseguir fazer isso aqui para você pensar. Mas vou fazer assim, para quem é de Barão da Taquara, meu avô andava muito mais do que da Barão até Leroy Merlin. Era mais ou menos isso. E era de carrinho, um sol danado. Eu andava de boné naquele carrinho e meu avô me levava por todos os lugares. E aí, na última semana, o vovô estava deitado e já não estava mais conseguindo andar sozinho. Ele está muito fraco. E aí eu tive a oportunidade de caminhar com meu avô. Levantei e falei, vovô, mandar um pouco? E aí eu peguei o soro e ele foi dando aqueles passos lentos, tão devagar. E aqueles 2 minutos fizeram o mundo parar um pouco para mim. A vida passa depressa. E Provérbios diz, alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Para que quando vierem os dias maus, você tenha do que se lembrar e do que se alegrar. A vida vai passar de qualquer jeito, para mim e para você, para todos nós. Mas eu queria te dizer uma coisa. Entender-se pó, entender-se sopro, e entender que o que nos torna humanos de verdade, encontrar Jesus, faz toda a diferença para a vida que a gente vai levar para sempre. Eu quero orar com você. Eu quero, nesse final de acampamento, orar pela sua vida. Você que é adolescente, você que está nos visitando, você que é da nossa igreja. Você que já teve até uma experiência religiosa, mas ainda não encontrou Jesus como essa porta por onde você passa e encontra salvação, liberdade e alimento. Eu quero orar por você que vive também uma vida religiosa muito pesada, muito carrancuda. Talvez você tenha se esquecido que é sopro e pó. E às vezes a gente precisa entender essa metáfora de Jesus. Ele usou com Nicodemos a importância de nascer de novo. Mas talvez essa mensagem hoje te encontre num lugar onde você está sofrendo muito e mantendo um jugo muito pesado sobre uma coisa que Jesus não quer de você. A mensagem de Jesus no final de João 10:10 e no divisa do nosso acampamento é: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, para que vocês vivam uma vida maravilhosa, para que vocês curtam essa vida com responsabilidade, mas com alegria. Para que vocês saibam passar por momentos difíceis e por momentos felizes, e sabendo que tudo isso só pode acontecer quando você se encontra verdadeiramente comigo, como essa porta de entrada, onde eu vivo tudo de melhor nessa vida. A vida é cheia de portas, mas é quando passamos por Jesus de Nazaré que nós encontramos uma nova perspectiva de vida. E eu espero que você se torne um ser humano como Jesus de Nazaré era e esperava que você fosse. Eu quero orar por isso, então se você quiser orar aí de onde você está agora, feche seus olhos e vamos orar juntos comigo. Senhor, Paizão, tem tanta coisa que faz a gente achar que é alguém. E muitas vezes existe um discurso para que nós possamos vir a nos tornar alguém. Mas o que eu quero te pedir é que isso saia do nosso coração. Saia do nosso coração esse desejo de ser grande, Pai. Esse desejo de ser melhor, esse desejo de ser melhor que os outros. Nós queremos ser melhores para quem convive com a gente, para o Senhor, mas a gente não quer essa competição. A gente não foi chamado para ser bem-sucedido, a gente não foi chamado para ser excelentes profissionais, nós fomos chamados para viver uma vida abundante no Senhor. Então, por favor, se alguém nessa noite acompanhando esse culto, que está vivendo uma religião pesada, difícil, que está colocando jugo sobre os seus filhos, que está colocando esse jugo sobre a sua esposa, sobre o seu marido, que está vivendo um tempo difícil na sua casa e contigo, eu quero pedir em nome de Jesus, que eles se encontrem à frente dessa porta que o Senhor é. E ao abrirem essa porta, possam maravilhados encontrar todas as coisas boas que o Senhor separou para a gente nessa vida. Mas, por favor, não nos deixe esquecer que nós somos sopro e pó.
E não nos deixe esquecer que a melhor coisa da nossa vida é e sempre será os encontros que temos contigo. Senhor, muitos estão com saudade da tua presença, não têm conseguido cultuar das suas casas, dos hospitais, do seu carro. Tem tido dificuldade de cultuar porque não estamos juntos aqui, mas Jesus, o Senhor é uma porta que está à nossa frente. Nos ajude a nos encontrarmos com você. E nos torna cada dia humanos, seres humanos, mais parecidos contigo. Mais próximos daquilo que o Senhor sonhou para que nós fôssemos. E mais próximos do humano que o Senhor foi. Nos dá esse coração de carne. Nos livra daquilo que nos agarra, de todo vício, de toda a tecnologia, de tudo aquilo que tira a nossa humanidade e não faz a gente perceber a vida na beleza que ela tem. Nos dá, mais uma vez eu te oro isso, Senhor, nos dá 5 anos. Nos livra de ser grandes e nos dê a mão. Nos conduza pela jornada da nossa vida. Nós te louvamos e oramos assim em nome de Jesus. Amém.